sustentar, Deus vai guiar os teus passos, Ele vai confirmar os teus passos. Eu quero, eu posso, eu vou levantar. Estou baseando já há 7, 8 cultos, nem sei quantos mais, falando sobre a história de Sansão. Eu estou parado no primeiro Juízes capítulo 16, versículo 11. Juízes 16, 11. Vamos voltar lá, por favor. Livro de Juízes capítulo 16, versículo 11. Enquanto você está abrindo aí, ouça-me por favor. A história de Sansão é a história de um homem que nasceu plano de Deus. Seu pai, sua mãe era estéril, ambos já estavam avançados em idade. Um dia o anjo apareceu para a mãe de Sansão e disse: olha, Deus ouviu as tuas preces, você vai conceber e vai dar luz a um filho. Ela de alegria saiu correndo e falou para o marido: marido, o anjo me apareceu e falou que nós vamos ter um filho. O marido agiu com muita sabedoria, ele disse: se isso é de Deus, o anjo vai aparecer para mim. Fica aqui um lembrete, não é a mensagem que eu já preguei isso no outro culto, mas é um recado para você. Quando Deus quer falar algo com você, Ele não precisa mandar recado. Por mais que Deus use alguém para falar, Deus mandou falar, se é de Deus, Ele confirma no teu coração. O mesmo Deus que usou alguém, usou um vaso, usou um profeta, usou um pastor, usou um obreiro, usou um levita, quem quer que seja, para falar algo a teu respeito, é o mesmo Deus que fala diretamente com você. João 14,6, você conhece de cor. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, seja eu, seja você, vai ao Pai que é Deus, se não for por Jesus. Então, ainda que Deus me use para falar algo com você, se é de Deus, Deus vai confirmar no seu coração. Você não precisa de intercessores. O pai de Sansão entendeu isso, disse: se é de Deus, esse anjo vai aparecer para mim. E apareceu. Aí o anjo aparece para o pai e diz: olha, realmente é verdade, Deus manda dizer que vocês vão conceber, vai dar luz a um filho, ele será nazireu de Deus. O que é nazireu? Nazireu era um voto de consagração, de separação, que as pessoas faziam no passado. Toda pessoa que era consagrado, que era separado para Deus, ele era um nazireu de Deus. O voto do nazireu, ele tinha algumas coisas que ele não podia fazer, que não podia praticar. Entre essas coisas, não poderia tocar em defunto. Entre essas coisas, ele não poderia beber cachaça, bebida forte. Não poderia adorar outros deuses. Ele não poderia cortar o cabelo. Mas resumindo, as pessoas sempre lembram do cabelo. Mas na real, tudo isso significa uma só coisa: ele não podia quebrar a aliança dele com Deus. O tempo passou, ele cresce e torna forte, ele começa agora a ser usado como libertador, vencia todas as guerras, tirou o povo da escravidão e colocou o povo na paz. Só que um dia ele se apaixonou. Como toda pessoa que se apaixona, a pessoa fica meio boba, fica meio bobo. A pessoa apaixonada, ela não vê defeitos, ela não vê erro. Você olha para uma pessoa apaixonada, a família diz: fulano não presta, ciclano não é para você, olha o que você está fazendo. Mas o apaixonado não ouve ninguém, pessoal. O apaixonado, todo mundo, algum momento da vida, você já deve ter se apaixonado. Ou a maioria, pelo menos. A maioria, pelo menos, tá? Quando você se apaixona, você fica meio bobo. Há pouco tempo, eu sempre aconselho casais, e quando o casal me procura e diz: pastor, eu estou pensando em casar, fulano de tal é isso, é isso, é isso, o que o senhor acha? Eu digo para o casal: casar com as qualidades é fácil, o difícil é os defeitos. Eu digo: você conhece os defeitos dele? Os defeitos dela? Alguns, pois é. Ninguém se separa, guarda essa frase: ninguém se separa porque ama. Ninguém se separa porque recebe carinho. Ninguém se separa porque está sendo bem tratado. Quando há uma separação, porque houve algum defeito que a pessoa não aguentou. Então, quando você que está solteiro hoje e que um dia vai se casar,
Você pensar em se casar com alguém, você não tem que olhar só a aparência, só as qualidades, porque ninguém se separa por causa de qualidade. Todo mundo se separa por causa dos defeitos. E diga-se de passagem, eu tenho, você tem, todo mundo tem defeito. Então você tem que olhar para o teu companheiro, a tua companheira, futuro marido, a futura esposa, e saber se os defeitos que ele ou que ela tem, vou repetir, todo mundo tem, se você suporta. Tem gente que se separa por causa de ciúmes, mas quando você namorava, ele já tinha ciúmes, mas você não reparou, porque você estava na paixão. Tem gente que se separa por causa de tratamento. Aquela história que eu falo parece brincadeira, mas é real. Uma jovem um dia chegou para mim, isso há alguns anos, em uma cidade que eu pastoreei, e ela disse: pastor, eu quero namorar com fulano de tal. Ela veio até mim, ela era alguém que fazia parte da dança da nossa igreja naquela cidade. E eu disse: mas quem é o fulano de tal? Eu não conheço. E ela então me disse: não, ele não frequenta ainda a igreja, mas eu estou convertendo ele, eu estou levando ele para Jesus, ele vai se converter, ele vai vir para a igreja. Falei: até aí não tem problema, mas como é que ele é? Como é que é o tratamento? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Resumindo a história, ela disse assim: pastor, olha, ele só tem um defeito, ele bate na mãe. Eu falei para ela: então casa, porque aí você vai dar livre para a mãe e ele vai bater em você. É simples. Se ele bate na mãe, não vai bater na mulher? Vai. Você suporta os defeitos? Suporto. Então casa. Não suporta os defeitos dele, ou não suporta os defeitos dela. Então abra os olhos. Saia da paixão e entre na realidade, porque ninguém se separa por causa das qualidades. Todo mundo que se separa por causa dos defeitos. Então, se você não suporta, nem começa. Se começou, vai até o final, que só a morte o separe. É a vontade de Deus. Voltando à história de Sansão, ele então se apaixona por Dalila. Ao se apaixonar por Dalila, ele, por 4 ocasiões, Dalila foi paga para perguntar, para saber qual era o segredo da força. Eu estou resumindo aqui a história, porque eu já preguei tudo isso. Na primeira, o Sansão disse: olha, se pegar lá uma vara muito verde, que era um outro nome que eles davam na época, mas era a vara de fazer um arco, para todo mundo entender, como se fosse um cipó. Se você pegar uma vara verde, um cipó, e me amarrar com isso, eu então serei como qualquer outro homem. E diz a Bíblia que quando ele dormiu, foram o amarraram, ele arrebentou como se não fosse nada. Na segunda, a Bíblia Sagrada diz que ele disse: se me amarrar com uma corda nova, que nunca foi usado por ninguém, eu então vou perder a minha força, e eu serei igual a todo e qualquer homem. Ele então acorda do sono, arrebenta, e aquilo como se não fosse nada. Na terceira vez, ele diz: Dalila, o segredo da minha força é a trança dos cabelos. Ele era cabeludo. Se fizerem 7 tranças no meu cabelo, eu vou perder a força e vou me tornar como qualquer outro homem. Ele dormiu, ela foi lá, mandou fazer a trança, ele acordou, arrebentou com os inimigos. Mas na 4ª vez ele disse a verdade. Ele disse: se me cortar o cabelo, se passar navalha no meu cabelo, eu vou me tornar como qualquer outro homem. As 4 histórias têm uma coisa em comum. Deixa eu ler o versículo 11. O que é que tem em comum? Primeiro, Juízes 16, 11. Nas 4 vezes, ele disse as mesmas coisas. Versículo 11. E ele disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, essa foi a segunda das 4, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, leia para mim por favor, e seria como qualquer outro homem. Por favor, quem já me ouviu, entenda que isso aqui é importante. Quem não me ouviu ainda também. O Sansão entendia 2 coisas. Primeira coisa, ele não era igual a todo mundo. Quando você deu a vida para Jesus, você tem que entender um princípio: você não é igual a todo mundo. Humanamente falando, não importa a cor da sua pele, quanto dinheiro você tem, qual o grau de escolaridade que você cursou, diante dos homens isso faz diferença, diante de Deus não. Para Deus não importa quem você seja. E no mundo espiritual, quando você dá a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que haverá uma diferença na sua vida. Malaquias 3,18 diz a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sansão entendeu, primeira coisa, que ele não era igual a todo mundo. Segundo, que ele tinha uma força que vinha de Deus.
Todo cristão que tem juízo, você deve entender que Deus te deu uma força sobre-humana. Para quê? Para vencer qualquer batalha. Aí me permita repetir para encerrar aqui, trazer à memória o que eu já preguei. As pessoas, quando passam por um problema, elas começam a mensurar, a medir o tamanho do problema. Alguns dizem: pastor, meu problema é desse tamanho, meu problema é desse jeito, meu problema é nesse grau, meu problema é nesse nível, meu problema. Quando Satanás caiu lá do céu, a Bíblia diz, Isaías foi usado para dizer isso, que quando o diabo caiu, ele caiu e desceu uma parte dos anjos. Alguém lembra quanto foi? Uma terça parte. Uma terça parte, para quem não gosta de matemática, é como se fosse 33%. De cada 100, 33 anjos caíram junto com Satanás e viraram demônios. Quantos são os demônios? Em números, nós não temos esse número exato, mas em porcentagem é uma terça parte. Pensa um pouquinho. Se caiu um terço dos anjos e viraram demônios, quantos ficaram? Quantos? 2, o dobro, 2/3 dos anjos. O que isso quer dizer? Que quando você for mensurar o seu problema, ainda que todo o inferno, o diabo e toda uma terça parte dos demônios derem as mãos e falarem: vamos acabar com fulano. Se você teme a Deus, quem vai te defender? Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor. E quantos são os anjos? O dobro. Quantos são os demônios? 1/3. Quantos são os anjos? 2/3. Ou seja, por maior que seja o teu problema, você tem o dobro de anjos para te defender. Então você não precisa ficar agora mensurando o tamanho do seu problema, achando que ele é grande demais. Na verdade, o teu Deus é maior, pessoal. Ele é maior do que o seu problema, ele é maior do que o seu dilema, ele é maior do que a sua dificuldade. Então Sansão, ele disse: olha, se eu quebrar a minha aliança com Deus, se eu cortar o meu cabelo, quer dizer, quebrei a minha aliança, perdi o temor, então eu vou ser igual a qualquer pessoa. O que você vê nos noticiários, você vai ver na sua vida. O que você vê acontecer na casa de qualquer pessoa, vai acontecer na sua. Mas se você tiver no temor, Moisés disse, Salmos 91, acredita-se que foi Moisés quem escreveu. Moisés disse assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por que ele não seria atingido? No versículo 1 ele diz: porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Se você habita na presença de Deus, haverá uma diferença na sua vida, aonde Deus vai lhe guardar, onde Deus vai lhe defender. Deus não permitirá que o inferno, todos eles juntos, toque na sua vida. Depois você lê o Salmos 34, que eu não vou ler agora, que diz que os anjos te protegem, diz que você não vai ter falta de nada, diz que quando o mal vier, ele vai fugir da sua vida, diz que Deus vai estar ao seu lado para te defender. Tudo isso é para quem teme, é para quem respeita a Deus. Salmo 124, foi onde eu parei no último culto. Salmos 124. Então qual é o recado para nós aqui hoje? A importância de você entender isso. Salmos 124. Versículo 1 em diante. Salmos 124, versos 1. Podemos? Diz: se não fora o Senhor quem esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, versículo 2. Se não fora o Senhor quem esteve do nosso lado, quando, pessoal? Quando se levantaram contra nós. Só o comecinho do 3. O que teria acontecido? Eles então nos teria engolido vivo. Você já ouviu essa expressão? Pastor, o problema parece que me engoliu vivo. Davi disse: se Deus não tivesse do meu lado, eu teria sido engolido vivo. Se Deus não estivesse do seu lado, essa maldita doença teria lhe derrubado. Se Deus não estivesse do seu lado, o seu comércio teria fechado.
Se Deus não estivesse do seu lado, seu casamento teria acabado. Se Deus não estivesse do seu lado, você não teria nascido. Se Deus não estivesse do seu lado, você não sairia da mesa da cirurgia. Se Deus não estivesse do seu lado. Davi reconheceu. Será que nós reconhecemos? Que precisamos ter Deus do nosso lado, que é Deus do nosso lado que nos mantém de pé, que é Deus do nosso lado que nos livra de todo mal, é Deus do nosso lado que nos defende, nos protege, nos ajuda? Essa é a primeira parte da mensagem. Vamos fazer uma oração? Não fecha a Bíblia não, já vou voltar. Aí mesmo sentado, eu quero orar para Deus te proteger. Você, seu negócio, seu casamento, sua família, seus filhos, eu oro. Você também ora. Feche os seus olhos. Pai, hoje estamos no propósito de 7 orações. E a minha oração agora é pela proteção. Proteja essa pessoa. Proteja, meu Pai, essa pessoa que está sendo perseguido por uma facção, por um bandido, meu Deus, por uma pessoa, essa pessoa que é perseguido no trabalho, no colégio, oh meu Deus, na vizinhança, na concorrência, meu Deus, o concorrente vive perseguindo, difamando, falando mal, meu Pai, proteja essa pessoa agora, eu repreendo esse mal, esse espírito da perseguição, eu digo mal, caia por terra, seja desfeito em nome de Jesus. Diga, Pai, muito obrigado, acampa ao meu lado para me defender e para me guardar. Amém. Amém, pessoal? Já já vou fazer a segunda oração. Então, voltando à mensagem, o Davi reconheceu. Se Deus não estivesse ao lado dele, ele seria engolido vivo. Isso, lógico que o Davi não está falando que viria um dinossauro e iria comê-lo. Não é isso. Ele está dizendo que o problema acabaria com ele. Irmão, quantas coisas nós já passamos. Quantos dilemas nós já enfrentamos, quantos dilemas ainda enfrentaremos, mas Deus está dizendo, vocês estão olhando para a chuva, né, gente? É a oração, é a mão de Elias, calma. Olha aqui para a mensagem, em nome de Jesus. Está chovendo aí mesmo, mas volta aqui. Então ele reconheceu, se não fosse o Senhor que estivesse ao lado dele, como ele venceria? Você já se deu conta disso? E quando você parar para se atentar nesse detalhe, que não é detalhe não, é tudo que você precisa. É saber que Deus está contigo, é saber que Deus está do seu lado, é saber que Deus não te deixa, que Deus te guarda. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel capítulo 6, vamos lá? Vamos lá? O que você tem que entender? Deus é contigo. Daniel 6, 22. Ó Jesus, eu pedi para chover depois do culto, né? Mas tudo bem. Deus mandou antes. Daniel 6, 22. Brincadeiras à parte, essa é a nossa campanha de hoje. Elias fez 7 orações. Todo culto hoje eu estou fazendo 7 orações para Deus mandar a mão dele e derramar bênção sobre a sua vida. Daniel capítulo 6, versos 22. Daniel foi jogado na cova dos leões. Estou resumindo aqui para ficar só no assunto principal. Daniel não fez nada de errado, mas criaram uma lei na calada da noite, dizendo que ninguém podia fazer oração, petição, súplica, que não fosse ao rei. E o Daniel era temente a Deus, respeitava a Deus, e ele então começou a orar, e foi pego em flagrante. Foi pego Daniel orando. Qual o crime? Nenhum. Só que foi motivo para pegá-lo, jogá-lo no fundo do poço. A Bíblia diz que havia uma cultura de que deixava os leões dias e dias sem comer. Quando pegava um prisioneiro e jogava lá, logicamente morria. Bem, mas o Daniel foi jogado. E olha o que acontece. O rei aparece, grita para o Daniel, Daniel, por acaso Deus pôde ter te livrado? Versículo 22. Daniel 6, 22 diz assim. E disse Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fez o que, pessoal? Fechou a boca dos leões. Olha aqui para o pastor. Tenha temor a Deus. Ainda que alguém lhe puxe o tapete, faça uma maldade contra você, lhe engane, lhe traia, ou qualquer outra maldade, Deus fecha a boca dos leões, para que o leão não te toque, para que a praga não lhe alcance, para que a maldição não lhe atinja. Um dia Balaão foi amaldiçoar o povo de Deus, e Deus falou, como você pode amaldiçoar um povo que eu abençoei? Não dá, pessoal. Deus está falando para nós que Daniel estava diante de Deus. O temor dele, o respeito dele, a reverência dele para com Deus, fez com que Deus o guardasse. Os leões estavam famintos,
mas olhavam para Daniel e perderam o apetite. Os leões tinham fome, mas olhavam para Daniel e nada poderiam fazer, porque Deus o guardava, porque Deus o defendia, porque Deus o protegia. Olha o que o Daniel respondeu, de novo, verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Por quê? Foi achado em mim inocência diante dele, de Deus, e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. O temor de Daniel a Deus fez com que Deus o livrasse da cova dos leões. O seu temor, o seu respeito a Deus, fará Deus te livrar da bala perdida, mas também do homem perseguidor, da concorrência desleal, da maldade daquele que lhe persegue, que te calunia, que te difama. O temor do Senhor é quem te livra. O temor do Senhor é quem te guarda. O temor do Senhor é quem acampa ao seu lado. O temor do Senhor é quem vai te abençoar. O Daniel disse: diante de Deus eu estou em ordem, diante dos homens eu também estou certo. Portanto, o mal não pode me tocar. Na sua vida é a mesma coisa. Coloque a sua vida diante de Deus. Vamos colocar? Já eu vou voltar para a Bíblia. Deixa eu já fazer uma oração. Eu quero orar por você agora pela provisão na sua vida. Meu irmão, é orar. 1 minuto pelo menos. Você está precisando de uma bênção? Parece brincadeira, mas eu orei para Deus mandar a chuva dele. Não era chuva de água, tá? Era chuva de bênção. Mas já que Deus está mandando a chuva de água, vamos pegar isso como bênção na nossa vida em nome de Jesus. Vamos fazer a segunda oração, ainda sentados. Pai, eu faço agora a oração pela provisão. Hoje o culto está diferente, eu estou pregando e orando, orando e pregando. São 7 orações durante a mensagem, durante o culto. Jesus, eu quero agora a provisão de Deus na vida dessa pessoa. Meu Deus, abençoe essa pessoa, mande a clientela, mande o fornecedor, mande recurso. Jesus, venha prover para essa pessoa a provisão daquilo que essa pessoa precisa. Coloque a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quem sabe essa pessoa, meu Pai, não é promovido, meu Deus, não há, meu Deus, provisão, não há suprimento, não há, meu Pai, meu Deus, um milagre, mas que a partir de agora haverá, porque o Senhor vai mandar a bênção a tempo e a fora de tempo. Supra, socorra essa pessoa em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Isaías capítulo 64. Isaías 64, o grande profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 5. Isaías 64, verso 5. Hoje é dia para a mão de Deus operar na sua vida. Isaías 64, versículo 5. O profeta Isaías profetizou, usado por Deus, disse assim. Isaías 64, versículo 5. Vamos lá? Ele disse assim: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça. Eu vou ler de novo. Isaías 64, versículo 5. O profeta Isaías falando o que Deus fazia para ele, ele faz para você. Posso ler? 64, verso 5, vou repetir. 64, verso 5. Saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava o quê? A justiça. Deus também virá ao teu encontro. Se você praticar a justiça, se você teme a Deus, respeita a Deus, meu irmão, olha que coisa bonita, é Deus que vai ao teu encontro. Aonde você está? Na cova dos leões? Deus vai te encontrar. Onde você está? Na fornalha? Deus vai te encontrar. Onde você está? Num tribunal sendo injustiçado? Deus vai te achar lá. Onde é que você está? Numa família sendo acusado de algo que você não fez? Deus vai te encontrar lá também. Se você temer a Deus. A Bíblia está dizendo que Deus, ele saiu, disse o profeta, ao encontro daquele que se alegrava em fazer justiça, em praticar a palavra, em obedecer a Deus. Se você servir ao Senhor desta forma, Deus vai vir ao teu encontro para te ajudar, para te socorrer, para fazer justiça, para mudar a tua história, para fazer aqueles que te queriam o teu mal te abençoar,
Aqueles que te perseguiam, vai deixar de perseguir, porque Deus vai fazer justiça para você. Versículo 5 ainda: saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. Você tem se lembrado de Deus? Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem cumprido aquilo que a Bíblia diz? Deus vai vir ao teu encontro. Você não precisa sair correndo, a bênção vai correr atrás de você. Você não precisa ficar que nem doido: Deus, eu quero bênção, eu quero bênção. A bênção vai vir até você e vai te alcançar. Ela vai te alcançar, ela vai te alcançar. Por mais longe que você esteja, por maior que seja os desafios da sua vida, as bênçãos irão te alcançar. Verso 5 ainda: saístes ao encontro.